6, que apresenta um gráfico que mostra a taxa de fecundidade do Brasil entre 1940 e 2010. E ele retrata justamente o processo registrado no gráfico. Ele quer que você analise o processo registrado no gráfico, que diz o seguinte: o processo registrado no gráfico gerou a seguinte consequência demográfica, tá? Então ele apresenta aí algumas informações numéricas e apresenta os itens que poderia ser o decréscimo da população absoluta, a redução do crescimento vegetativo, a diminuição da proporção de adultos, a expansão das políticas de controle de natalidade, o aumento da renovação da população economicamente ativa. Essa questão, Tadeu, Ricardinho, é uma questão fácil, é uma questão que você consegue resolver aí na leitura, tá? Eu até costumo dar a seguinte dica: quando você tiver uma questão que envolva gráficos, analise o gráfico, faça uma leitura rápida do gráfico e vai direto para os itens. E a partir dos itens você consegue identificar valores. Essa questão é tão fácil que nem precisaria, tá? Ele mostra que a queda na taxa de fecundidade, que era de 6,16 e cai para 1,9 em 2010. Vai caindo gradativamente e chega a 1,9 em 2010. Esse assunto, claro, que envolve uma questão demográfica, especificamente o caso do Brasil. Eu queria deixar uma dica aqui, é o seguinte: vocês vão fazer uma prova muito cansativa, 90 questões, né, em um tempo de 270 minutos, que é o tempo previsto, e a gente deve trabalhar com muito cuidado o tempo para cada questão. São 3 minutos para cada questão, com a vantagem de que você pega uma questão como essa, você gasta 20 segundos, é o tempo de leitura, né? Mas a gente não pode esquecer que nós vamos encontrar questões mais difíceis. Então essas questões fáceis devem ser muito bem analisadas, logicamente, na maior rapidez possível, mas com a responsabilidade de tomar cuidado para não cometer pequenos erros. Esse tipo de questão fácil, ela vai ter um peso significativo, né? Porque a TRI, a teoria de resposta ao item, ela valoriza as questões, né? Então, se você errar uma questão fácil, você compromete uma questão mais difícil lá na frente. Então, essa questão fala da taxa de fecundidade, que tem caído no mundo todo, mas especificamente em alguns lugares de modo mais intenso, e outros ainda estão começando a cair. Isso tem muito a ver com algumas transformações sociais que têm acontecido ao longo do século XX. O processo de urbanização que a gente acabou de falar é um deles, né? Ele vai trazer à população uma condição social que vai interferir diretamente na questão do crescimento demográfico. Por quê? Porque vai inserir a mulher no mercado de trabalho, porque vai elevar o custo de criação dos filhos, né? Porque vai trazer mais informação, mais formação, vai mudar a perspectiva da população. Então a tendência você ter sempre famílias cada vez com o menor número de filhos. Por isso cai a taxa de fecundidade. Eu costumo dizer também que existe, felizmente ou infelizmente, uma pequena diferença dentro do mesmo espaço urbano, se for o caso do Brasil, por exemplo, por classes sociais. Então, as classes sociais em que o nível de educação, que o nível de escolaridade é maior, a tendência é formarem famílias com o número de filhos menores. A dica mais ou menos é essa, tá? Pois não. O Brasil está envelhecendo? Um país que está envelhecendo? O Brasil é um país que está envelhecendo. Pois não. Um país que está envelhecendo? O Brasil é um país que está envelhecendo. Aliás, essa transição demográfica é comum nos países urbanos. Então, o processo de urbanização começou no Brasil a partir de 30 para 40, se intensificou nos anos 50. Em 70, o Brasil já era um país urbano. A maioria da população já vive em cidades. Então, todos os países que passaram por esse processo de urbanização... A população está envelhecendo. Exatamente. Ele passa por um processo de modificação nas suas práticas sociais. Essas modificações nas suas práticas sociais interferem diretamente na dinâmica demográfica, que é o crescimento da população, que, porventura, resulta no envelhecimento da população. Então, você vai ter cada vez mais um número maior de adultos, um número crescente de idosos e um número cada vez menor de jovens. Tem uma matemática assim, muito simples da gente entender. Nós dividimos a população em 3 etapas, ou 3 idades. São a estrutura da população etária. A etapa base, que é a jovem, que vai de 0 a 19 anos, a adulta, que vai de 20 a 59, e a idosa, que é de 60 anos acima. Estão querendo mudar esse estudo aí por conta do envelhecimento da população, a expectativa de vida tem subido. Então existe uma cogitação de fazer uma pequena mudança, mas por enquanto ainda é assim. Então o jovem até 19 anos. Ora, com a taxa de natalidade diminuindo, o que acontece? Você vai ter cada vez menos jovens na população. E isso é saudável, porque a faixa etária adulta é de 40 anos, é dos 20 aos 59. A faixa etária jovem é só 20, então é para ter menos mesmo, né? Só que como as taxas de natalidade eram muito elevadas, o percentual de jovem era muito grande no Brasil. Era mais de 50% nos anos 70, só para você ter uma ideia, né? Tem se reduzido, hoje está em 34%, 35%. Ainda é um valor alto, ainda é um percentual alto. A tendência é diminuir, é chegar em 28%, 29%.
e, claro, aumentar a população adulta. Isso também é saudável. O que é preocupante é que, e um motivo de alegria, por sinal, também, né, é o envelhecimento da população enquanto a população idosa. Porque no momento em que a população idosa cresce, o que é bom, que é sinal de que melhorou a condição de vida, né? Mas ele traz uma outra preocupação, porque se você tem uma estrutura social montada para muitos jovens, e daqui a alguns anos você vai ter muitos velhos, muitos idosos, você pode não ter uma estrutura para atender às necessidades dessa população que está envelhecendo. Já está acontecendo, inclusive. Que já está acontecendo. Né? Então esse talvez seja uma questão importante para a gente pensar. Tá? Voltando à questão, é claro que a tabela ela vai apontar a taxa de fecundidade, a queda na taxa de fecundidade, e isso vai interferir diretamente na redução do crescimento vegetativo. Tá? Portanto, item B da nossa questão número 6. Ok. Assim, quem semeia muito, colhe muito. Aí